Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Às vezes eu tenho uma dificuldade em compreender a justiça divina. Digo isto porque hoje, durante o dia, fui conhecer Natal, que eu não conhecia, e são dunas lindas de um lado, um mar maravilhoso de outro, e lá em Votuporanga não tem mar, não tem duna, não tem esse clima, e eu fico pensando, será que é médico? Será que é uma coisa kármica? E aí nós não entendemos muito bem a justiça divina. Que bom que estamos aqui, que bom que viemos aprender, que bom que viemos conhecer a doutrina espírita, que viemos aprender com o espiritismo. E isto é algo muito importante, estarmos aprendendo. Primeiro, é bom para o nosso crescimento espiritual, porque a ideia do aprendizado, como todos nós sabemos, é nós aprendermos e na prática vivenciarmos aquilo que aprendemos. Então, dessa forma, crescemos espiritualmente. E também é importante que nós aprendemos para que possamos exercitar o nosso cérebro. Por exemplo, dizem algumas pessoas que já passaram dos 35, eu não sei, porque ainda estou abaixo disso, que depois dessa idade o cérebro já tem uma dificuldade em processar algumas coisas. Dizem inclusive que a memória já não é mais a mesma coisa. Vocês concordam? Quem já passou aí dizer é verdade? Pois é, eu vou ter que discordar de vocês, não é verdade. Não é. Olha, já está provado cientificamente que a memória de uma pessoa de 17 anos é exatamente igual à memória de uma pessoa de 60 anos, a menos que a mesma teve algum problema de saúde. O que ocorre é que muitas vezes, depois de uma certa idade, nós perdemos o interesse em aprender, nós perdemos o interesse em conhecer, nós não exercitamos o nosso cérebro. Muitas pessoas se habituam a ler bula de remédio, placa de trânsito e revista de fofoca. E aí então a pessoa diz assim, eu não sei, eu começo a ler um livro espírita e vai me dando um sono, eu sou tomado de um sono, e quando eu estou lendo outra coisa isso não acontece. Deve ser obsessão, não é? Geralmente não é, é atrofia cerebral. Porque o nosso cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Se você, por exemplo, não exercita o braço, se você não faz uma corrida, o que vai acontecer? Não vai ficar atrofiado? Aquilo vai ter uma dificuldade. Por exemplo, se você fica um mês com o braço engessado, quando você tira o gesso, não tem que fazer fisioterapia? O braço não fica com aquela dificuldade? O cérebro é a mesma coisa. Então, quando a gente vem ao centro aprender, além de nós crescermos espiritualmente, se colocarmos em prática, nós também vamos fazer com que o nosso cérebro funcione melhor. Inclusive, existem outras recomendações para que o cérebro funcione bem. Você pode, por exemplo, tomar banho com os olhos fechados. O cérebro vai ter que trabalhar para tentar descobrir o que está acontecendo, ou tentar escrever com a mão não habitual, porque aí o cérebro vai ter que se esforçar, ou ir trabalhar por um caminho que você não está habituado, que aí o cérebro sai do automático, assim por diante. Mas nós ficamos com a leitura e com o aprendizado no centro espírita. E não se esqueça então, nem sempre quando você vai ler e te dá sono, é um obsessor. Às vezes é o cérebro que está atrofiado e você precisa ler um pouquinho mais. Para nós iniciarmos a palestra de hoje, eu peço licença para contar um episódio de ordem pessoal que ocorreu em nossa vida. E depois eu explico por que eu estou contando esse episódio. Em nossa casa espírita, em Votuporanga, nós temos, como qualquer outra casa espírita, várias atividades, palestras, estudos, classes. E temos, às terças-feiras, um trabalho intitulado Cirurgia Espiritual, que o Espírito pediu-nos para tirar este nome e colocar tratamento de energias específicas. Porque quando se fala em cirurgia espiritual, dá-se a impressão que há um milagre, que há uma coisa mágica, e não é este o objetivo. Então nós falamos cirurgia espiritual para simplificar,
mas é tão simplesmente um tratamento de energias específicas, ao qual o Espírito Klaus, toda terça-feira, atende as pessoas que precisam deste tratamento. E recentemente, alguns meses atrás, uma jovem senhora da cidade de Campinas, e só para vocês terem um parâmetro, Campinas está a mais ou menos 400 quilômetros de Votuporanga, ambas as cidades no estado de São Paulo. Uma senhora desta cidade me ligou solicitando um auxílio, um tratamento para seu irmão, que estava acamado, que estava muito doente, com muitas dificuldades, pedindo que o Espírito pudesse ir até aquela cidade para fazer o tratamento espiritual. Eu expliquei a ela que não seria possível, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Espírito, ele tem o hábito de fazer os tratamentos apenas no Centro Espírita Caminho de Damasco, em Votuporanga. Eu, por exemplo, viajo o Brasil todo fazendo palestra e nunca fui autorizado a dar passividade ao Espírito para fazer qualquer tratamento em quem quer que seja. Em segundo lugar, porque eu tinha meus compromissos profissionais e não poderia me ausentar muito tempo da cidade, já que havia aí 400 quilômetros. Mas a mulher insistiu. A senhora pediu que eu, por favor, falasse com o Espírito, porque tratava-se de um caso muito grave, para que ele pudesse abrir uma exceção, no caso do seu irmão. Eu então, atendendo o pedido da senhora, conversei com o Espírito, expliquei que era um caso grave, e pedi a ele se ele não abriria uma exceção. E ele disse que sim, que faria o tratamento. Como eu tinha uma dificuldade no momento para me locomover, a mulher foi até Votuporanga no dia seguinte, às 3 horas da manhã, e então viemos para Campinas para o tratamento. E viemos direto, sem parar, sem nada, porque eu precisaria estar de volta até às 6 horas da tarde. Quando nós chegamos na casa, e aqui eu abro um parêntese para fazer um comentário que eu acho que vale a pena. Vale a pena fazer este comentário, porque quantas vezes nós achamos que para a pessoa ser feliz, ela precisa ter dinheiro. Quantas vezes nós criamos a ideia, desenvolvemos a ideia de que o dinheiro pode trazer felicidade. É a mesma ideia equivocada que nós desenvolvemos quando achamos que, pelo fato de sofrermos ou pelo fato de sermos infelizes, isto é culpa de alguém. Tem algum culpado? Isso não é verdade. Eu me recordo que uma vez perguntaram a um sábio o que mais lhe surpreendia na humanidade, e ele respondeu: o que mais me surpreende na humanidade é a própria humanidade. Porque o homem que vive na terra, ele perde a saúde para ganhar dinheiro, e depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Ele vive tão ansioso com o futuro que não vive o presente, e consequentemente também não vive o futuro, porque quando o futuro chegar, não é mais futuro, é presente, e ele está tentando viver o futuro. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, que vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Daí então, muitas vezes nós imaginamos que o dinheiro pode comprar a felicidade. E eu faço esse comentário, porque a casa do homem tomava pelo menos meio quarteirão, 3 piscinas. Para vocês terem uma ideia, isso é fato verídico. Eu usei o banheiro e tive que sair sem lavar as mãos, porque a torneira era uma obra de arte tão extravagante que eu não consegui descobrir onde era o botão que fazia sair a água. E eu fiquei com medo de apertar o botão errado e jogar água para cima, não vou mexer. Eu lavo a mão lá fora. A casa com 4 pisos. O quarto no homem no último piso, e depois ele me confidenciou: Aguinaldo, faz 1 ano que eu não caminho dentro da minha própria casa, porque o médico me recomendou repouso absoluto. O banheiro é a 10 metros da minha cama, e eu preciso de alguém me levar, porque eu não dou conta de ir sozinho. E muitos de nós ainda achamos que o dinheiro compra felicidade. Muito bem, o Espírito se apresentou, fizemos o tratamento e imediatamente retornamos para Votuporanga. Chegando em Votuporanga, à tardezinha. Quando eu cheguei em Votuporanga, eu perguntei ao Espírito: então, meu irmão, como é que foi o tratamento? Deu tudo certo? Ele: sim, deu tudo certo, fizemos o tratamento. Eu disse: que bom. E o homem vai se curar? Ele disse: vai morrer. Como assim vai morrer?
O Espírito, num tom sarcástico, disse: ora, as pessoas morrem, o senhor não sabia? Eu disse: não, é claro que eu sei que as pessoas morrem, é óbvio que as pessoas morrem, mas me parece que não era o caso. Ou seja, o senhor foi lá para tentar evitar que isso acontecesse? Ele disse: mas não foi possível, porque a idade está muito avançada. O homem, por uma questão de preconceito, demorou para buscar ajuda médica. Além do mais, esta enfermidade faz parte do seu programa reencarnatório. Portanto, somando esses fatores, nós fizemos o tratamento, fizemos o que era possível. No entanto, não vamos poder ajudar na sua recuperação física. Quando o Espírito disse isso, eu pensei um pouco e disse assim: meu irmão, me diga uma coisa, o senhor sabia que o homem ia morrer antes da gente ir? Ele disse: sim, porque eu fui na frente para estudar o caso. Eu digo: ora, se o senhor sabia que o homem ia morrer, por que o senhor me fez levantar 3 horas da madrugada e daqui em Campinas? E ele me deu uma resposta simples, objetiva e inesquecível. Ele disse assim: porque nós não podemos ser indiferentes à dor alheia. Porque nós não podemos ser indiferentes à dor alheia. E nós recordamos este fato porque a nossa palestra de hoje foi construída com base no livro Contato Imediato, que não é contato com extraterrestre. É uma obra que vem trazer à tona a importância do bom relacionamento nos nossos grupos de trabalho. A importância de estabelecermos um contato fraterno, um contato harmonioso com aquelas pessoas que convivem conosco. A obra traz a história verídica de um grupo espírita, de um grupo de trabalhadores que sofreram o assédio de um grupo de espíritos perturbadores, a tal ponto que os espíritos quase fecharam a casa espírita. Ah, então é um livro que fala de obsessão? Não necessariamente. É um livro que fala das brechas que nós abrimos para que se instale a obsessão. Porque o grupo citado na obra era um grupo que amava o Cristo, amava a causa, amava a casa, mas não se amavam entre si. E isto gerou toda a situação. E somos constrangidos a admitir que muitas vezes é isto que tem faltado nas nossas agremiações religiosas, seja ela qual for. Entendemos que o nosso próximo ainda é a nossa ponte até Deus. Muitas vezes nós estudamos, nós lemos, nós aplicamos passe, nós dialogamos com os espíritos da sessão mediúnica, mas não conseguimos sorrir, não conseguimos dizer um olá, não conseguimos dar um abraço, não conseguimos estabelecer laços afetivos com aquelas pessoas que trabalham conosco. Muitas vezes somos capazes de passar a mão no dorso suado de um cavalo e sentir prazer fazendo isso, mas temos nojo do suor humano. Somos capazes de parar na rua para socorrer um animal abandonado, mas passamos por um mendigo como se ele não estivesse ali, como se ele fosse invisível aos nossos olhos. E aí eu me lembro da colocação de um espírito amigo que muito me impressionou, porque o espírito disse assim: grande parte dos cristãos de hoje são na verdade fanáticos religiosos. E quando ele disse isso, a priori eu não entendi, porque quando nós falamos de fanatismo religioso, nós imaginamos alguém amarrando um monte de bomba na cintura, detonando, matando a si e matando um monte de gente. Mas aí o Espírito disse assim: espere um pouco, deixa eu dar a minha visão de fanatismo religioso. E aí o Espírito colocou: fanatismo religioso é acreditar que Deus é Pai e não acreditar que o próximo é irmão. Fanatismo religioso é acreditar que Deus é Pai, mas não acreditar que o próximo é irmão. Nesse sentido,
somos obrigados a admitir que muitas vezes nos comportamos como fanáticos religiosos. E isso na convivência diária, até mesmo no nosso lar, até mesmo com a nossa família. Quantas vezes somos indiferentes? Quantas vezes não percebemos a dor alheia? Eu me recordo, por exemplo, que certa vez um homem, aqui de Natal, fazer o quê? Ficou doente, foi ao médico, e o médico, após examiná-lo, para ver que essa convivência fraterna, às vezes é difícil até no nosso núcleo familiar. E após o médico examiná-lo, ele chamou a esposa e disse: olha, o seu marido está com uma doença grave, ele está no estresse profundo, ele está à beira da morte. Para eu curar o seu marido, eu vou precisar da sua ajuda. A senhora precisa colaborar comigo. A senhora vai fazer o seguinte: ele não pode passar nervoso. Se ele chegar em casa à tarde, de madrugada, a senhora não brigue com ele. Se ele deixar a toalha molhada em cima da cama, a senhora não brigue com ele. Se ele tirar o sapato e deixar na sala, a senhora não brigue com ele. A senhora entendeu? Entendi, doutor. E quando ela estava indo embora com o marido perguntou: meu bem, o que é que o médico disse? E ela respondeu: ele disse que você vai morrer. E quando nós falamos em grupo espírita, a coisa não é muito diferente. Vamos dar um exemplo. Sessão mediúnica. Quando falamos de médium, de trabalho mediúnico, não existe nada mais importante num grupo de trabalho como este. Provavelmente muitos aqui são médiums, trabalham na sessão mediúnica. Não existe nada mais importante do que algo chamado afetividade. Porque um espírito enganador, por exemplo, mistificador, ele pode tentar enganar o grupo de trabalho. No livro dos médiuns, Allan Kardec nos orienta a observarmos o conteúdo da mensagem. Um espírito inferior não pode trazer uma mensagem superior. Isso é verdade. E isso funciona num aspecto. Porém, nós sabemos que existem espíritos muito inteligentes. Nós sabemos que existem espíritos que têm uma capacidade intelectual muito grande, que podem dizer palavras bonitas e nos enganar. Então eu pergunto a você: um espírito enganador, um espírito mistificador, ele pode mudar a aparência e parecer um benfeitor, sim ou não? Sim. Ele pode mudar o conteúdo da sua mensagem, por exemplo. Ele pode ser um espírito perverso e vir falando lindas palavras, sim ou não? Sim também. Agora, existe algo que o espírito não dá conta de modificar. Existe algo que o espírito não dá conta de camuflar. O que é? Qual é a única coisa que o espírito inferior não dá conta de alterar? Ele pode mudar a aparência, pode mudar timbre de voz, uma série de coisas. Mas tem algo que ele não dá conta de mudar. O que é? O seu padrão vibratório, exatamente. O espírito inferior, ele tem um padrão vibratório. E mesmo que ele fale lindas palavras, o grupo imediatamente vai perceber. Porque as vibrações emitidas pelo espírito não são vibrações salutares. Mas o problema está aí. Então você tem aqui o espírito enganador. E aqui você tem o grupo. Ocorre que neste grupo tem muita maledicência. Tem muita fofoca. Tem muita panelinha. Tem muita briga pelo poder. Como é que ficou o padrão vibratório do grupo? Na mesma faixa do espírito. Ele chega e engana todo mundo. E nós ainda achamos que é um benfeitor espiritual. Então esta é apenas uma das consequências desta questão da importância do bom relacionamento. E quando nós falamos sobre isso, os espíritos nos dão algumas recomendações. Primeiro, como sugestões, não são receitas, porque na verdade não existem receitas. Cada um de nós temos a nossa individualidade, cada grupo de trabalho tem a sua característica. Não existe uma cartilha, não existe algo que possa ser seguido cegamente. Cada um apresenta a sua característica, porém, os espíritos nos apresentam algumas sugestões que com certeza funcionam quando nós estamos falando de grupo, quando nós estamos falando de reunião, quando nós estamos falando de trabalho na casa espírita.
Uma delas é: aprenda a lidar bem com você mesmo. É o primeiro passo. Porque quem não consegue lidar com si, dificilmente vai conseguir lidar com o outro. Tanto é que a assertiva do mestre é: amai o vosso próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso estar, essa palavra é importante, conectado com a minha realidade. A minha realidade íntima. Eu preciso estar conectado com quem eu sou. Porque se eu não estiver conectado com o que eu sou, ou quem eu sou, provavelmente eu vou viver fora da realidade. Aguinaldo, mas como que é isso? Olha, vamos dar um exemplo. Outro dia um senhor veio conversar comigo lá na casa Caminho de Damasco, 92 anos. Mas era um homem que guardava uma certa lucidez. E ele me dizia assim: Aguinaldo, eu estou com um problema muito sério. Eu disse: o que é que foi? Ele disse: olha, eu já fui ao médico, já fui em vários médicos, eles não resolvem. Eu acho que trata-se de um problema espiritual. Eu vim aqui para o senhor me ajudar, acho que o senhor pode me ajudar. Sim, vamos tentar ajudá-lo, mas qual é o problema? E ele, assim, eu percebi que ele estava constrangido de falar. Eu disse: meu irmão, pode falar, fique à vontade, se nós pudermos ajudar. Ele sabe o que é? No meu auge dos meus 92 anos, sexualmente, eu já não sou mais aquele. Eu digo: meu Deus. O homem está mais para lá do que para cá. Com 92 anos, ele queria o quê? Percebe? É uma criatura que não conseguiu se conhecer. É uma criatura que o tempo foi passando e ela está presa numa situação de prazer sensorial, de prazer físico. Não sabe valorizar a essência que é o espírito. Isso é estar desconectado com a sua realidade. Uma outra senhora, isso é fato verídico, veio conversar comigo e assim: nós sabemos que a beleza interior é o mais importante, que a beleza exterior é secundária. Mas com todo respeito eu digo isso, aquela senhora, ela não era feia. Era uma coisa assim, tipo uma trombada de um trem-bala com um avião a jato, uma coisa por aí, quase assustadora. Com todo respeito eu digo isso. E ela veio conversar comigo. Veja o que é estar desconectado da realidade. Disse: Aguinaldo, eu preciso da sua ajuda. Eu disse: pois não, minha irmã, qual é o seu problema? E ela disse assim com alta habilidade: meu problema é homem. Ele disse assim: como assim? Veja bem, seu Aguinaldo, eu ainda sou uma mulher jovem, sou uma mulher bonita, o senhor não acha? Como é difícil ser honesto às vezes. Eu disse: continue, minha irmã, continue. Pois é, eu sou jovem ainda, sou bonita, sou uma mulher cheirosa, o senhor não acha? Sim, vamos em frente, minha irmã, vamos em frente. Até hoje, seu Aguinaldo, eu vou dançar forró com as minhas amigas minhas até mais velhas do que eu, e todo o baile ela sai acompanhada. Sempre consegue um parceiro, eu nada, e eu sempre sozinha, eu não consigo ninguém, eu não entendo, bonita desse jeito, eu não sei o que está acontecendo. O que o senhor acha? Eu disse: olha, eu acho que a senhora veio no lugar errado, porque aqui é um centro espírita, né? Eu não vejo como eu posso ajudá-la. Como não? O senhor veja bem, raciocine comigo. Se eu sou bonito, nova, cheirosa, bom, pelo menos otimista ela era, né? Vamos dizer a verdade, otimista ela era, né? E eu não consigo ninguém, só pode ter ocorrido uma coisa: fizeram trabalho para mim. E eu vim aqui ver se o senhor desmancha o trabalho. O senhor desmancha. E na hora, inspirado por um espírito leviano, eu disse: desmancha. Você desmancha? Desmancha. Sendo espírito não faz isso, mas eu faço, eu desmancho. O que eu tenho que fazer? Preste atenção, a senhora vai ter que tomar 5 passes durante 5 sextas-feiras seguidas. Se eu fizer isso, eu arrumo um homem? Arrumo. O senhor sabe me dizer como é que é esse homem? Sim. Eu garanto a senhora, ele é jovem e bonitão. O senhor garante? A mulher foi embora feliz. A funcionária estava ali ajudando, ouviu, chegou perto e disse: Aguinaldo, você não tem vergonha de fazer um negócio desse? O que foi, minha irmã? Pelo amor de Deus, você enganou a mulher. Eu disse: não, peraí. Lá na nossa casa as palestras
orientação de sexta-feira. Para ela tomar 5 passes, ela terá que assistir 5 palestras. E vai que assistindo essas palestras, ela percebe que só é solitário quem não é solidário. Vai que ela percebe que o amor de Jesus, o amor de almas, é muito mais importante que este que chamam de amor carnal. Se ela conseguir perceber isso, se ela conseguir entender isso, ela vai arrumar o melhor partido que a mulher pode querer, que é Jesus Cristo, que é jovem e bonitão. Então eu não menti, concorda comigo? Não menti. Mas era uma criatura desconectada da realidade. Lá na nossa casa também, para citarmos alguns exemplos desse primeiro item, nós tínhamos um rapaz, porque nós temos um trabalho com crianças, e aos finais de semana nós temos um atendimento às famílias carentes do bairro, onde nós servimos almoço e damos macarrão para que elas levem para casa. E havia um rapaz que sempre fazia para a gente a doação de macarrão, porque sai caro, macarrão é caro, são mais de 100 famílias, e ele sempre fazia a doação. Um dia ele veio conversar comigo e disse assim: olha, Rinaldo, você sabe que eu sou uma pessoa caridosa, você sabe que eu gosto de fazer o bem, mas rapaz, eu não estou em paz comigo mesmo. Eu tenho a sensação assim, que está faltando alguma coisa. Você não poderia perguntar aos espíritos, o que é que está faltando na minha vida? E o espírito amigo que estava perto disse assim: meu filho, diga a ele que o que está faltando é o suor dele no trabalho no bem. Diga para ele parar de doar o macarrão e vir pessoalmente fazer a sopa. Eu sou muito rápido de raciocínio, ainda mais que eu não vou tomar prejuízo. Eu pensei um pouquinho, né, isso dialogando mentalmente com o espírito, né, antes de responder. Eu disse: meu irmão, eu posso dar só a segunda parte da orientação? Ele disse: não, deu a orientação toda. Eu disse: peraí. Se eu dou a orientação toda, eu vou perder meu macarrão. Ele disse: não, deu a orientação toda. Eu disse: mas eu vou perder meu macarrão. Preferível perder o macarrão do que perder uma alma. Deu a orientação. Como um nó no macarrão. Ele disse assim: meu irmão, os espíritos estão dizendo, olhei, diga. Os espíritos estão dizendo para você parar de doar o macarrão e vir pessoalmente fazer a sopa. Ele parou de doar o macarrão, nunca mais pôs o pé no céu. Está vendo? Tem hora que ele não tem que ouvir guia espiritual, não, está vendo? Se ele morresse, fosse para o inferno, o problema dele, o macarrão estava garantido. Com isso, a alma dele, sei lá para onde que vai, e eu perdi meu macarrão do mesmo jeito. Agora, tirando a parte engraçada, que eu estou aqui brincando, vocês entenderam o que o Espírito estava dizendo a ele? Muitas vezes, não que a doação material não seja importante, mas muitas vezes nós fazemos doação material no sentido de barganha. Tipo assim: ó Senhor, eu não consigo evoluir, mas vou dar um dinheirinho aqui para creche, dá uma olhadinha aí, viu? Estou doando aqui. Sabe, não é essa a sensação às vezes? Nós fazemos isso, e não é assim. Nós não podemos comprar o reino dos céus. É por esta razão, os senhores que leem, acredito que os senhores devem ler, existem inúmeras obras espíritas, de médiuns consagrados e de espíritos respeitáveis, narrando a condição difícil de muitos espíritas do lado de lá, que eram espíritas atuantes, que tinham creche, que tinham trabalho social, que faziam muito, mas que estão em dificuldade do lado de lá, porque esqueceram daqui dentro, esqueceram do seu íntimo. Às vezes a gente faz muita coisa para fora e esquece do essencial, como aquela senhora de Natal, que encontrou o padre na rua, e o padre disse assim: ô minha filha, eu me lembro de você, que eu fiz seu casamento. Pois é, padre, boa memória. Sim, é verdade, só fiz meu casamento, esse engraçado, mas eu não lembro de ter batizado nenhum dos seus filhos. Ah, padre, você não sabe, eu não tive a alegria de ser mãe ainda, não consigo engravidar, não sei o que é. Ele disse: ô minha filha, semana que vem eu estou viajando para Roma. Você não quer comprar uma vela para eu acender lá para você em Roma? Eu faço um pedido em seu favor. Ô padre, claro que eu quero, por favor. Comprou a vela para o padre viajou. Passaram-se os anos, ele nunca mais viu uma mulher. Quando de repente ele encontrou com uma mulher, grávida de trigêmeos, com 2 no colo, com 3 de arrasto. O padre disse: ô minha filha, deu certo. Ela disse: deu certo. Que maravilha, e seu marido, cadê? Viajou para Roma para ver se apaga a droga daquela feira.
Segunda sugestão: sugestões para a boa convivência. A primeira sugestão é essa: conheça você. Eu tenho um amigo, eu estou demorando nesse item porque eu acho esse item fundamental. Eu tenho um amigo que diz assim: o que você sentiu quando você sentiu raiva? O que eu senti quando senti raiva? Eu senti raiva. Isso não. Geralmente nós temos outro sentimento por detrás, que nós não conhecemos, que nós não admitimos. Por isso que é bom você se conectar com a sua realidade. Vamos pegar uma coisa básica: maledicência. Tem aqui em Natal isso? Tem aqui em Natal? Tem? Votuporanga não tem, não. Também lá a gente também não tem mar, não tem duna, não tem nada, né? Também não tem maledicência. Quando a pessoa faz uma maledicência, pode notar, ela sempre age movida por outro sentimento. Vou dar só um para não atrasar o resto dos itens. Por exemplo, a Maria liga para Joaquina. Diz: Joaquina, é Maria, vou me casar mês que vem. E eu sei que tem uma amiga sua que faz doces para casamento. Você poderia me dar o telefone dela, que eu vou ligar para ela fazer doce no meu casamento. Vamos fazer uma festa. A Joaquina passa o telefone, desliga. Casar? Feia daquele jeito. Fazer festa sem tua morte de fome. Pega o telefone, liga para a doceira e diz assim: olha, eu dei o seu telefone para uma amiga minha, mas só se eu fosse você não fazia os doces não, porque dizem que ela não paga ninguém. O que ela fez? Uma maledicência. Por quê? Qual foi o sentimento que a movimentou? Porque ela sentiu inveja, porque a amiga estava casando e ela ainda não havia conseguido, coitada. Perceberam? Nós precisamos estabelecer esse contato. Quem sou eu? Amanhã nós vamos falar sobre isso na palestra. Quem sou eu? Quem somos? Quem somos? Segunda sugestão: aprenda nos relacionamentos utilizar a psicologia de Jesus. Qual era a psicologia de Jesus? O que Jesus fazia? Ele ressaltava o que a criatura tinha de bom. Porque, prezados irmãos, todos nós temos defeitos, mas todos nós temos qualidades. Você observa e conhece a pessoa que sabe conviver a partir do momento de você prestar atenção da onde que ela coloca o elogio. Se o elogio for antes do mas, ela não sabe conviver. Se o elogio for depois do mas, é porque ela sabe conviver. Porque sempre tem um mas. Então a pessoa diz assim: olha, fulano é muito bom. Não, fulano é bom, mas o sujeito egoísta, hein? Vocês perceberam a intenção? O elogio que veio primeiro não é um elogio. Na verdade, você quis camuflar a situação. Você quis dar a impressão que você não está falando mal. Tanto é que você fez um elogio, você falou que fulano é bom. Aí você diz: mas... Aí vem aquela coisa enfática: sujeito egoísta. Esta é a criatura que não sabe conviver. Esta é a criatura que só ressalta o lado negativo dos outros. No entanto, quem sabe conviver, ressalta o lado positivo. Ela diz assim: olha, realmente fulano é um pouco egoísta, reconheço, mas você já prestou atenção como ele gosta de ajudar os outros? Perceberam a diferença? Vamos aplicar isso no centro, tá, gente? A partir de agora, vamos observar, não os outros, mas você mesmo, viu? Onde é que você está colocando o elogio, antes ou depois do mas? Enfatiza o que o outro tem de bom. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. E o que é que Jesus fez? Deu o rebanho para Pedro tomar conta. Maria de Magdala, a grande prostituta do Evangelho, Jesus apareceu depois da crucificação, em primeiro lugar para quem? Maria de Magdala. Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos, e foi a ele que Jesus confiou a missão de divulgar a sua doutrina. Um dos maiores divulgadores do cristianismo, Zaqueu, cobrador de imposto, homem rude. O que é que Jesus fez? Foi comer na casa dele, e a partir dali ele se tornou um novo homem. Esta também é uma sugestão que vale a pena. Use a psicologia de Jesus. Observe o que o outro tem de bom. Não é possível que ele não tenha nada de bom. Mas não vá disfarçar, não vá fazer isso aqui não. Olha, fulano é muito bom, mas não faça isso.
Porque às vezes a gente disfarça, a gente quer falar mal e falar bem, para depois falar o mal. Igual aquele rapaz de Natal. Tem história de Natal, hein? Nossa, mas como vocês são ricos em história, eu fico impressionado. Ele foi acompanhar a sogra, não é porque é sogra não, viu gente? Ele foi acompanhar a sogra diante do juiz, porque ela havia roubado. E quando a sogra chegou diante do juiz, o juiz disse assim: olha, minha senhora, eu sou um homem muito justo, então vou lhe perguntar, o que é que a senhora roubou? Ela disse: olha, eu roubei uma lata de pêssegos. Disse: muito bem. Quantos pêssegos tinha na lata? Tinha meia dúzia. Muito bem, eu sou um homem justo. A senhora vai ficar 6 dias presa, correspondente aos 6 pêssegos que tinha na lata. O genro ergueu a mão, disse: excelentíssimo, só gostaria de fazer uma observação, de dizer que ela também roubou uma lata de ervilha, viu? Então, é a segunda sugestão. Use a psicologia de Jesus. Terceira, na casa espírita, olha, isso é fantástico. Não tenha preocupação com cargos, tenha preocupação em ser um instrumento útil para Cristo. No momento que a gente vê tantas desuniões, porque as pessoas confundem evolução espiritual com folha de serviço, pessoas querendo aparecer na foto. E aí eu me lembro de Francisco de Assis, que quando foi orar lá no Vaticano, a primeira frase que ele usou para fazer a prece, ele disse assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. É isso que a gente tem que querer ser no centro, instrumento da paz do Cristo. Não importa se você é dirigente, se você é orador, não importa. Diz o Dr. Klaus Espírito que os melhores médios que ele conhece são aqueles que aprenderam a incorporar rodo e vassoura. Entendeu o que ele quis dizer, né? Porque às vezes o médium fica muito importante e dá a cadeira fora do lugar e desvia. Eu sou médico de fazer palestra, sou médico de arrumar cadeira. Ser instrumento do Cristo. Francisco de Assis: Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor que liberta, o amor que planifica, o amor que emana de Deus, o nosso Pai. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, mesmo que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela seja capaz de mover as montanhas de nossas iniquidades. Onde houver discórdia, que eu leve a união, não a união sexual, mas a união de ideais, a união de corações, a união de almas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança que nasce todos os dias como nascer do sol, a esperança que vem dizer que o mal é passageiro, somente o bem é permanente. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria da tua mensagem doce, que um dia nos trouxe às margens do Genezaré ou pelas ruelas de Cafarnaum. Onde houver trevas, que eu leve a luz, e que essa luz possa iluminar o caminho daqueles que estão da retaguarda. Que nesse mundo de lutas e de labutas, eu não deseje tanto ser consolado, mas que eu tenha coragem de consolar o aflito, o caído na rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar. Que nessa vida de lutas e de labutas, eu não deseje tanto ser compreendido, mas que eu tenha coragem de compreender aquele que me agride, aquele que me fere, aquele que me persegue. Ele não é mau, ele apenas ainda não aprendeu a amar. Ah, o amor, Senhor, o amor. Que nessa vida de lutas, de labutas, de dores, eu não desejo tanto ser amado, mas que eu tenha coragem de amar a Ti, amar a Deus, amar o próximo e amar sobretudo aqueles que não me amam. Porque eu já entendi que é perdoando que somos perdoados, que é amando que somos amados e que é morrendo. Quando o coração deixa de bombear o sangue para o resto do corpo, quando tudo parece tragédia, é nesta hora que despertamos na vida espiritual e constatamos que a morte não existe, que Deus criou a vida e que a vida pulsa aqui, mas também pulsa acolá. É isso. No último final de ano, lá no caminho de Damasco, nós fizemos uma grande festa para as famílias carentes. Quando eu digo nós, não sou eu, é o grupo, porque eu mais viajo do que fico lá, então é o grupo. Realizou uma grande festa para as pessoas carentes, mas assim, nós fizemos um churrasco de paulista, com mandioca, farofa, refrigerante, colocamos
aquele negócio de assar carne, como é que chama? Churrasqueira, dentro do salão de palestra, aquela fumaça, uma maravilha, e o povo lá festejando. Aí teve um momento que o trabalhador veio me procurar e disse assim: não, nós estamos com um problema. Isso que foi? Sabe aquele mendigo que mora aqui na região? Sim, ele entrou para almoçar. Isso aí, que bom, tá ótimo. Esse aí, nós temos um problema. Isso que foi? Ele fez cocô na roupa. E tá um cheiro horrível, as pessoas estão reclamando. Como é que nós vamos fazer? Ele está no meio dos outros lá. Não seria melhor a gente fazer uma marmitex, pedir para ele comer lá fora? O que é que você acha? Eu pensei um pouco, pessoal. Se ele entrou, deve ter sido os benfeitores que intuíram. E eu não vou colocar para fora. Fala para o povo aguentar o fedor lá, se vire. Eu não vou colocar ninguém para fora. E foi, o povo ficou contrariado, não comeu. Foi uma maravilha, né? Quando a festa terminou, eu fui conversar com o nordestino, que é um espírito que cuida da segurança da nossa casa. Eu disse: que festa linda e nordestino. Ele disse: mas vocês quase estragaram tudo, né? Mas por quê? Eu disse: meu filho, na hora da festa cristã, um grupo de espíritos obsessores tentou invadir a instituição. Evidentemente, nós não permitimos. Então, o chefe do bando disse assim: se o senhor não deixar a gente entrar, pelo menos deixe a gente testar, para a gente ver se eles são cristãos de verdade. E eu disse: bom, testar vocês podem. E então, o obsessor intuiu o homem a entrar no centro. Se você tivesse colocado para fora, os obsessores teriam entrado. Eu disse: por quê? Ele respondeu: leia o que está escrito em Lucas, capítulo 14, entre os versículos 12 e 15. Eu fui lá ler, estava escrito assim: quando fizeres uma festa, quando deres um banquete, convidai os pobres e os estropiados. Ou seja, o homem é um convidado de Jesus. Se nós colocamos para fora, nós desconvidamos um convidado do Cristo. Eu fiquei feliz. E fui falar com o Klaus, que é o espírito que coordena as atividades, que é duro na queda, que eu nunca levo vantagem. Eles viram lá, doutor Klaus, 100% a festa aí? Ele disse: é 50, não? Mas como assim 50? 100%. Ele: 50. Mas não é possível, não agrada o homem, não tem jeito. Isso não, é 100%. Conversei com o nordestino, ele disse que nós fizemos a coisa certa. E 50. Eu: mas por que 50? Não tinha um chuveiro para dar um banho no homem? Né? É verdade. Aí a minha ficha caiu, é verdade, né? Eu não tinha me apercebido disso, né? Mas é uma outra sugestão para que a gente possa estabelecer esses laços de afetividade, de trabalho no bem. Bom, eu só tenho mais 5 minutos e vou fazer 2 observações para a gente encerrar a palestra. Dizer que muita coisa do que eu falei, não a palestra em si, mas as referências estão no livro Contato Imediato do Espírito José Lázaro, que está lá no fundo, e no livro Uma Questão de Escolha, que é um livro que fala da importância das nossas escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas? É preciso que a gente repense sobre as nossas escolhas. É um livro que fala sobre a convivência familiar, fala sobre a depressão, não no sentido da ótica médica, mas naquela depressão, naquela tristeza que vai se instalando e que, se nós quisermos, pela nossa própria força de vontade, nós podemos nos desvencilhar. A obra e a outra obra estão ao fundo, juntamente com outros livros. Hoje mesmo me perguntaram, e nós temos um livro que fala disso, sobre a transição planetária, como é o processo da transição planetária, e lá há o livro Então Virá o Fim, que é uma obra que fala sobre a transição planetária. O que é que está acontecendo no planeta Terra neste momento tão delicado que nós atravessamos? Para encerrar, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Já que nós falamos de convivência, de contato imediato, eu gostaria de pedir a vocês que por uns 2, 3 segundos parassem de olhar para mim e olhassem ou para a sua esquerda ou para a sua direita. Por favor, façam isso. Quando você olhou, o que é que você viu? Pessoas. Nós vimos o nosso próximo. Estamos numa casa cristã. Diga a ele: olá, que bom que você está aqui. Muita paz.